Então, a pergunta é o seguinte, estão perguntando aí quando é que eu não devo operar o coração. Existem algumas situações que você nem pode operar o coração. Algumas situações onde você simplesmente não tem risco cirúrgico, né? A cirurgia é muito perigosa para você. Então, existem algumas situações que você não pode operar o coração e vamos falar sobre isso hoje aqui nesse vídeo. Caminhando um pouquinho, falar com vocês um pouquinho aqui sobre isso, porque é uma pergunta frequente que as pessoas fazem. Belizar, mas quando é que eu posso, doutor Belizar? Às vezes eu tenho medo de operar o coração. Quando é que realmente precisa operar o coração? Nós vamos falar um pouquinho sobre isso nesse vídeo. Já deixa o seu like aí, já se inscreve no canal para não perder nenhum assunto interessante como esse aí, porque alguém da sua família pode estar passando por isso. E aí você pode querer saber direitinho sobre esse assunto. Vamos lá. Primeiro vamos falar de doença coronária, quando as pessoas têm a doença do infarto. E quando é que essa pessoa deve operar ou não deve operar? Existem algumas indicações bem específicas para isso. Por exemplo, se as lesões, se a pessoa tem muitas lesões, se ela tem mais que uma artéria do coração comprometida, se ela tem 2, 3 artérias, 4 artérias comprometidas, talvez a cirurgia para ela seja o melhor caminho. Talvez ela realmente mereça fazer uma cirurgia para poder tratar direitinho. Mas essas lesões, elas precisam também ser significativas, elas precisam ser lesões que realmente, olha, eu bater minha cabeça aqui, elas precisam realmente ser lesões importantes, significativas, lesões severas. Nós temos aí, por exemplo, um ponto que é um marco, são as lesões que nós consideramos que vão comprometer mais de 70% do vaso. Quando as lesões comprometem mais de 70% do vaso sanguíneo, pode sim ser necessário que você faça uma cirurgia. E principalmente se envolve muitas lesões. Hoje em dia, cada vez mais, principalmente em quadros agudos, você pode até tratar através do cateterismo, fazer um cateterismo, fazer uma angioplastia, colocar um stent. Sei que já tem gente aí se perguntando aí sobre isso, sobre essa situação. Mas existem outras situações específicas onde só a cirurgia vai poder envolver. Pacientes, por exemplo, com diabetes, pacientes diabéticos. Esses pacientes, eles têm ali um risco maior ali para algumas situações específicas. E aí, para esse, ele geralmente é um paciente multiarterial, ele tem muitas artérias envolvidas, e geralmente para esses pacientes, talvez a cirurgia possa ser um bom caminho. E aí deixar, talvez, pensar em angioplastia no segundo momento. Porque, presta atenção, uma coisa muito importante é que as pessoas acham que tratamentos como angioplastia, tratamentos como o cateterismo, fazer a cirurgia, eles são tratamentos curativos. Eles não são tratamentos curativos, tá? Eles são tratamentos que vão resolver o problema naquele momento, mas eles não trazem cura. A doença aterosclerótica, as placas de gordura, elas continuam progredindo. Você precisa tratar direitinho a doença, reduzir os fatores de risco, controlar o colesterol, vencer o sedentarismo. Isso é muito importante, porque a doença vai progredir. Então, operou hoje, daqui a 5 anos, 6 anos, vai precisar fazer uma angioplastia. Se você já foi uma pessoa que passou por isso, inclusive, fala aqui, deixa comigo nos comentários. Se você for uma pessoa que já fez cirurgia e já precisou fazer cateterismo, já precisou fazer angioplastia depois de ter operado, tá? Então, ela não é curativa. E você não pode comprar essa ideia, não pode ser enganado achando aí que a cirurgia ela é curativa. A doença, ela progride, você tem que cuidar da doença, tem que tomar os remédios. Vou operar, não vou mais precisar tomar remédio. Não é bem assim não, viu? Vou fazer angioplastia, não vou precisar mais tomar remédio. Pelo contrário, você vai sim precisar tomar medicamentos. Se fizer angioplastia, talvez precise tomar até mais, né? Então, você realmente tem que ter cuidado com isso. Então, nós estamos falando aqui de doença coronária, mas existem algumas lesões, por exemplo, o paciente às vezes tem 1 ou 2 lesões em 2 vasos, mas são lesões de 40%, são lesões ali de 30%, são lesões pequenas, não significativas. Para esses pacientes aqui, pode ser que o tratamento clínico seja uma boa. Pode ser que ele realmente consiga tomar medicamentos ali que vão controlar direitinho o quadro clínico e não precisa de uma cirurgia. Pode ter situações onde a idade já está muito avançada. Vamos pensar em outras condições, por exemplo, agora mudando um pouquinho das indicações da cirurgia cardíaca. Vamos pensar nas doenças valvares, na estenose aórtica, as doenças das válvulas do coração, onde a saída do sangue fica comprometido, onde o movimento do sangue dentro do coração pode ficar comprometido por uma estenose aórtica, por uma estenose mitral.
Às vezes o paciente na estenose aórtica, por exemplo, é uma doença que acomete muitos idosos. Pode ser que esse idoso não tenha risco cirúrgico, pode ser que o risco da cirurgia para ele seja muito maior que o benefício. E aí, para esse paciente especificamente, talvez não valha a pena fazer a cirurgia, talvez não valha a pena operar. E aí, vai fazer o quê? Né? Existem algumas situações de até mesmo tratamento clínico, ele é difícil, né? E aí, a verdade, você vai ter que controlar os sintomas ali. Mas para a doença coronária, a doença do infarto, das placas de gordura, se for um quadro leve, você vai controlar isso com a mudança do estilo de vida, melhora da alimentação, com os medicamentos, tá? Todo tratamento vai passar por isso, vai passar pelos medicamentos, você vai ter que tomar medicação sim, tá? Fique sabendo disso. E aí, a partir daí, pode ser que em algum momento, no decorrer do avançado acompanhamento, você possa precisar fazer alguma cirurgia. Mas existem alguns casos onde eles não são graves, onde as lesões são pequenas, menor que 70% do vaso, não compromete tanto o vaso assim. O tratamento clínico pode ser feito sim, sem problema nenhum. Então, nós temos as doenças coronárias, são as principais indicações ali de cirurgia. Para a cirurgia cardíaca, para a cirurgia do coração, cortar, abrir o peito e realmente precisar de uma cirurgia, nós temos essas indicações. As doenças coronárias, né, são as placas de gordura obstruindo as artérias do coração. E nós temos aqui também as doenças valvares, tá? Quando é que eu tenho uma doença valvar que eu vou precisar realmente de cirurgia? Quando, mais uma vez, quando essa lesão for significativa, seja por uma insuficiência, uma falha, está voltando sangue ali, uma insuficiência mitral, uma insuficiência aórtica, se ela realmente for importante, severa, estiver trazendo repercussão hemodinâmica, o que é isso? Estiver prejudicando outros órgãos já no seu corpo, você realmente pode precisar de uma cirurgia. Ou seja, por uma lesão estenótica, uma estenose aórtica, uma estenose mitral, você pode precisar de cirurgia também. Tá? Existem também tratamentos hoje, por exemplo, para a estenose aórtica, que são tratamentos minimamente invasivos. Você pode colocar uma prótese através de um cateterismo e tratar essas lesões. Então, cada vez mais, mesmo as cirurgias, pessoal, está tentando se abrir menos o peito, cortar o peito no meio, fazendo incisões onde elas possam ser menos invasivas, uma cirurgia minimamente invasiva, até mesmo cirurgia robótica, em alguns casos ali, para evitar, para melhorar esse pós-operatório, né? Esse paciente vai para a UTI e a recuperação dele, na maioria dos casos, dura alguns dias. A recuperação inicial, uma semana, já tem até vídeo aqui no canal, vou deixar aqui na descrição falando, explicando direitinho como é que é feita a cirurgia cardíaca. Mas também existem casos onde complica, onde as coisas não vão tão bem e a recuperação acaba sendo muito mais lenta. Por isso tem que ser evitado ali fazer cirurgias muito grandes. E nós temos sim essas lesões estenóticas, né, onde você vai precisar tratar através da cirurgia. E a cirurgia pode ser um bom passo, modifica a vida, a qualidade de vida da pessoa, melhora muito a qualidade de vida da pessoa. Mesmo pessoas mais idosas, né, se puderem operar, por exemplo, no caso da estenose aórtica, modifica muito a qualidade de vida. No caso da estenose mitral, que acomete pacientes mais jovens, né, a febre reumática, a doença reumática, é uma das causas aí da estenose mitral no nosso país, no Brasil. E você pode sim fazer uma cirurgia que vai poder tratar isso dali. E mais uma vez, o que é importante? A lesão precisa ser significativa. Como é que a gente descobre isso? Através do ecocardiograma. Fazendo o ecocardiograma, a gente consegue descobrir isso. Através do ecocardiograma, exame simples. Também já fiz shorts aqui, vou deixar aqui na descrição explicando como é que é o ecocardiograma. Você consegue medir a velocidade, qual é que é o tamanho dessa estenose, o quão grande e importante é essa estenose nas válvulas do coração. Opa, caminhadinha boa. Subiu uma escadona ali. E aí, a partir disso, a partir do ecocardiograma, você consegue medir direitinho essas lesões e falar lá para o cirurgião: olha só, isso aqui é uma lesão importante, significativa, precisa prestar atenção, precisa acompanhar esse paciente. Ele tem sintomas, precisa operar, tá? Precisa de tratamento invasivo. Portanto, só para você não esquecer, quando é que eu devo operar um coração? Quando eu tiver muitas lesões nas artérias do coração, lesões ateroscleróticas, placas de gordura, e essas lesões forem significativas, em torno de 70% ou mais, e realmente o paciente estiver sintomático, ele estiver com sintomas. No caso das doenças valvares, as doenças das válvulas do coração,
praticamente a mesma coisa. Eu tenho que ter uma lesão importante, severa, e o paciente tem que estar sintomático. Aí eu penso em cirurgia para esse paciente, penso em cirurgia cardíaca para esse paciente. Gostou desse vídeo? Já deixa seu like, não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder nenhum vídeo como esse. A gente vai sempre falar, esclarecer as dúvidas de vocês aí sobre as doenças do coração, para que você possa se antecipar e não sofrer aí com doenças do coração, ninguém da sua família. A ideia aqui do canal é que você possa realmente cuidar da saúde do seu coração, cuidar da saúde de quem você ama.